Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Bellen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uaça Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida. Muito obrigado a todos aí que sempre nos acompanham, né, em mais esse espaço dedicado justamente a fazer algo a mais pelo jornalismo, prestar serviços. E a gente sempre faz isso evidenciando pessoas que, de alguma maneira, pelas suas qualificações ou pela sua profissão ou pelo papel que ocupa junto da sociedade, consegue fazer a diferença para as pessoas. Esse é o principal objetivo do Aqui Tem Resposta, que está começando nesse sábado, todo sábado com um convidado especial. Hoje eu tenho certeza que você vai descobrir algo mais, né, sobre esse cara que está aqui com a gente, né? Aposto que muito pouca gente sabe o tamanho do currículo, né, que esse cara tem, né, as qualificações que ele tem, que é o nosso grande amigo empresário do ramo das comunicações, mas que tem assim uma gama de qualificações que pouca gente sabe. Nosso glorioso professor e hoje atualmente vereador da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, José Roberto de Alvarenga Pazotto, nosso amigo Pazotto. Boa tarde, Pazotto, obrigado por nos atender. Boa tarde a todos que nos assistem pela frequência da Rádio Max. Muito obrigado, Caco, aí, pela oportunidade. Sinto-me orgulhoso de estar aqui fazendo parte do seu programa, esse programa novo, e então para mim é bastante importante estar aqui contigo aí, e vamos lá. Estou à sua disposição. Evidenciar as pessoas, né, que representam bem os Oswaldo Cruz. Primeiro, queria que você falasse um pouco das suas qualificações, né? Muita gente conhece o Pazotto como o empresário da área de produção de vídeos, né? Mas vai muito mais do que isso, né? Você tem uma larga experiência em outros ramos assim, bastante complexos e que cada vez mais hoje se torna mais importante. Por isso, seus posicionamentos sempre muito técnicos, né? Fala um pouquinho aí sobre essas suas especificações, em especial na área de administração, de economia, que você tem aí uma formação bem, bem ampla. Como você disse no início, né? Poucas pessoas aqui em Oswaldo Cruz conhecem aí o meu trabalho, porque eu fiquei bastante tempo fora de Oswaldo Cruz, né? Eu terminei aqui o curso de contabilidade, trabalhei na agência bancária por bastante tempo. Depois eu trabalhei no escritório de contabilidade, fiz um concurso na CESP, saí, onde eu tive a oportunidade de começar assim com a minha vida profissional propriamente dito. Fiz faculdade de Ciências Econômicas em Andradina, e naquela época era bem mais complicado fazer faculdade do que fazer faculdade hoje, né? A concorrência era muito grande e também a dificuldade eu trabalhava em Ilha Solteira e a dificuldade que tinha de translado, né? A CESP não permitia que saísse antes do horário do trabalho para ir para a escola, e chegava tarde, no outro dia tinha que estar cedo no serviço, e fiquei lá em Ilha Solteira, lá
praticamente 6 anos até a inauguração. E eu tive a oportunidade, então, de começar minha vida profissional aí na área da administração, fazendo ciências econômicas. E esse primeiro trabalho foi na CESP, mas depois você também trabalhou muito na CBPO, né? Que é uma empresa muito antiga, né? Eu conheci através da CESP, trabalhando na CESP. Eu trabalhava no setor de implantação do comércio de Ilha Solteira, então o setor que eu trabalhava não tinha vínculo direto com a parte de construção civil, e sim da implantação da cidade. Então eu adquiri bastante experiência nessa área de implantação de comércio, indústria, negócios. Porque lá é uma cidade planejada, né? Desde o início, na Ilha Solteira. Justamente, a cidade totalmente planejada, tinha centros comerciais, a gente fazia licitação para a implantação dessas empresas que prestariam serviço e atendimento aí à população obreira lá da cidade e os moradores de Ilha Solteira. E hoje Ilha Solteira é uma referência aí, né? Porque tem lá uma faculdade de medicina muito grande e tal. Mas eu trabalhando na CESP, conheci um engenheiro da CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que era uma das maiores empresas de construção civil do Brasil, né? Junto com Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, e me convidou para fazer um concurso para entrar na CBPO. Ele tinha uma série de vantagens e a obra já estava terminando de Ilha Solteira, e eu fui lá para São Paulo fazer o teste lá e graças a Deus fui aprovado e comecei a trabalhar na CBPO. E essa foi a minha terceira empresa, que só tenho 3 registros na minha carteira profissional, que me orgulho disso também, né? Porque com 75 anos de idade, ter 3 registros em carteira profissional é muito significativo. E você aposentou já trabalhando na CBPO ainda? Trabalhei na CBPO. Algumas pessoas aí comentam que também eu tive participação na Odebrecht. Sim, realmente, porque no finalzinho, quase já 1 ano, 2 anos antes da minha aposentadoria, a Odebrecht comprou a CBPO. Então nós passamos a fazer parte do grupo da Odebrecht. Então tive orgulho de trabalhar nessa empresa, e foi uma escola completamente diferente, porque a atuação das duas empresas eram completamente diferentes. A gente teve que fazer curso, teve que estudar para assimilar a tecnologia da Odebrecht. Até chamava Tecnologia Empresarial Odebrecht, um livro lá que era TEL, né? Tecnologia Empresarial Odebrecht. Porque a CBPO era uma empresa completamente centralizada. Eu fui gerente administrativo e financeiro muito tempo da CBPO, e era uma empresa totalmente centralizada. Tudo era feito em São Paulo. A gente só preparava a parte contábil, por exemplo, a parte financeira na obra, e isso era processado em São Paulo. E orçamentos gigantescos, então, né? Como? Orçamentos de obras gigantescos, então, né? Pelo que milhões e milhões de dólares, né? Então, aí a Odebrecht era completamente centralizada, descentralizada. Então, todas as ações da obra eram responsabilidades da obra. Então, a obra que tinha que comprar, tinha que vender seus produtos lá, fazer o teu trabalho. Então, foi um processo assim, bastante interessante, né? E completamente inverso do que a gente fazia na CBPO. Durante minha permanência na CBPO, eu fiz uma extensão em administração financeira, fiz cursos de relações públicas, relações humanas, informática. A CBPO sempre propiciava isso para que a gente tivesse uma ascensão rápida. Um aspecto interessante é que no programa de trabalho que a gente tinha, principalmente o pessoal de nível de chefia, nós tínhamos que criar um nosso substituto. E hoje é interessante isso daí, porque normalmente as pessoas não gostam de ensinar aquilo que faz para não perder o lugar. Contramão. E lá
era completamente inverso, porque... Enquanto você trabalhava, preparava alguém. Justamente, fazia parte do programa de trabalho. Durante um ano você tinha que ter criado um substituto para você. Por quê? A empresa entendia que ela não podia crescer se não tivesse alguém para ficar no seu lugar. Então ela não poderia contratar novos trabalhos, fazer contratos de novas obras, se não tivesse pessoal disponível. Porque você não pode chegar no mercado e falar, bom, eu vou pegar uma pessoa para ser gerente da minha empresa. Ele tem que ter um acompanhamento, um currículo. Já convivência dentro do processo. Saber a ideologia da empresa. Falta isso hoje, né, Pazzotto, também, né? Falta muito. Até quando eu cheguei aqui em Oswaldo Cruz, né, quase 30 anos atrás, eu fiz algumas palestras aí em algumas empresas, né, justamente para incentivar essa parcela de responsabilidade do funcionário em criar um substituto, né? Então, dentro da própria empresa, se você não tem um substituto, você também não pode crescer, né? Se você entra num supermercado, por exemplo, de caixa e ficar só ali no caixa, você nunca vai chegar a ser gerente. E hoje é isso, a gente vê aí que há uma dificuldade muito grande de mão de obra especializada, justamente porque a gente pensa que a gente vê que as pessoas não se interessam. Ele é caixa e é caixa. Ele quer saber que ele chega às 9, sai às 16 e pronto, né? E teve algumas passagens interessantes aí aqui na minha vida, por exemplo, de um menino que trabalhava comigo, começou a trabalhar no mercado, e eu passei um dia no mercado, estava ele lá ajudando a fazer o pacote ali no caixa, e falei, cara, que legal, logo você vai comprar o mercado aí do dono. Ele deu risada assim, falei, não, lógico, você começa hoje, você está aqui, você vê como é que a menina do caixa trabalha, depois você vai ajudar a organizar estoque, mas não sei o que, daqui a pouco você está com condições aí, de não comprar, mas de ser o gerente, de ser esse mercado, criar uma filial, você está apto a ser o gestor dessa nova esse filial. Cargo, né? Então hoje a gente vê que não é bem assim. Então a minha passagem pela construção civil, durante quase 30 anos, que foi uma grande escola para mim, foi um grande aprendizado, e isso hoje me dá aí uma certa facilidade de conduzir meu negócio, conduzir minhas coisas e tocar a vida para frente. Quer dizer, então você já está todo esse tempo familiarizado, convivendo com os processos que hoje dão tanto problema na política, aí, que é essa questão de licitação, porque são empresas grandes que trabalhavam esse tipo de obra naquele tempo. Você já participava desde então. Mudou muito? Tem muita diferença de gestão de lá para cá nessa questão de trabalhar com a obra pública, no caso das empresas grandes como essa aqui? Olha, tá diferente, não? Eu acho que em questão de administração não é tão diferente, né? Os processos são idênticos, né? O que mudam são as pessoas. Hoje, não gostaria de entrar muito na questão tecnicamente política, falando, né? só. Mas eu acho que a administração pública teria que ter pessoas assim mais técnicas em cada área, né? Porque eu tenho hoje aí a incumbência de participar de uma comissão de acompanhamento dos concursos públicos, e a gente vê que o nível é muito baixo, né? O nível é muito baixo de conhecimento das pessoas que participam. Teve concurso agora há pouco tempo que nenhum dos candidatos que se propuseram à vaga passaram no concurso. Então, isso é lastimável, né? Porque como que a pessoa vai participar de um concurso público e não tem aquela capacidade? Outra coisa que diferencia muito de obra de serviço público e serviço privado é que no serviço público existe assim uma certa tranquilidade de que você não pode ser demitido, né? E eu já tive a oportunidade de contestar isso em alguns setores da própria administração pública nossa, de que de maneira nenhuma, né, o servidor público pode ser dispensado da mesma forma que um servidor de uma empresa particular, né, porque é só não desempenhar a função a contento, mas
não existe uma preocupação como a gente tinha lá de capacitação das pessoas para o cargo, né? Para que quando viesse ocupar tivesse qualificada, né? Não, e até mesmo no cargo, né? Já que estivesse ocupando. Tem que haver uma preocupação de acompanhamento dos assuntos. Porque tudo muda, vai evoluindo, né? Se você não se atualiza, justamente. Né? E como é que foi essa experiência em outros países aqui? A gente vê aqui que você teve no Chile, você trabalhou no Paraguai, trabalhou também na Argentina. Isso dá um outro know-how, lidar com outras culturas dentro desse mesmo segmento. O problema, os problemas relacionados a áreas técnicas, né, área financeira, administrativa, não são tão diferentes. Quando eu comecei a trabalhar no exterior, a empresa se preocupou em dar cursos para a gente que ia para fora, né? Da forma que a gente teria que aceitar a cultura do outro povo, né? Porque você não pode chegar lá no Chile, na Argentina, né? No Paraguai, no Uruguai, com a mesma cultura brasileira, né? E a humildade nesse aspecto é muito importante, né? Você tem que chegar lá, você sabe que a comida é diferente, a forma de falar é diferente, os tratamentos são diferentes, né? E o próprio modo de trabalhar também é diferente. Então, nós passamos por um processo de adaptação para poder ir para o exterior e trabalhar. Até quando eu fui para o Chile, foi bastante interessante que o meu diretor me chamou lá e falou: olha, Roberto, você está indo para o Chile, nós precisamos montar um escritório lá e você vai lá para montar esse escritório. Eu falei: pô, mas eu nunca saí do Brasil assim para trabalhar fora, não. A gente sabe que você vai chegar lá e você tem como arrumar meios de executar esse trabalho, né? E é muito importante. Então, há um choque grande de cultura e a gente tem que estar preparado para assimilar isso daí, né? Você não pode chegar lá e falar: não, eu vim aqui fazer uma obra porque eu sou bom. Não é nada disso, né? Eu vim fazer uma obra porque eu ganhei uma licitação, porque, né, a técnica nossa é diferente. E que vai ser nos parâmetros de vocês aqui. Claro, e fazer a parceria com eles, né? Eles tornarem parceiros. E eu fui muito bem sucedido nesse período que eu estive lá no Paraguai, no Chile, na Argentina, né? E o povo é muito receptivo, né? E é aquilo que eu falei, tem que ter humildade, né? Não pode chegar lá e querer ser o dono do pedaço, porque não dá certo, não. Você vai trabalhar na terra do pessoal. Olha, só para ter uma ideia... E além de trabalhar lá, você vai trabalhar com as pessoas de lá. Isso. E a gente não podia levar daqui a secretária, o escriturário, o pedreiro, o carpinteiro, não, você tem que... Por isso, o mais importante ainda é saber a metodologia deles e a cultura deles, né? O jeito deles de fazer. Então, a gente está falando aqui com o Roberto Pazotto, né? Falando das qualificações e das experiências profissionais dele. Olha, trabalhando pela CBPO, algumas obras aqui: Escritório de Comércio Internacional em Foz do Iguaçu, Usina Hidrelétrica de Foz do Areia em Guarapuava, no Paraná, o Pazotto esteve envolvido nessa construção, Usina Siderúrgica de Ouro Branco em Minas Gerais, Ferrovia do Aço, a Ingerfer, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Projeto Carajás, estrutura de ferrovia Marabá, no Pará, Sistema Viário do Porto de Santos, Usina Hidrelétrica de Jacuí, em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, obras de pavimentação asfáltica da Dergo, em Goiás, Usina Hidrelétrica de Acaray 2, em Hernandárias, no Paraguai, Agência Santiago, no Chile, né, lá na capital, Usina Hidrelétrica de Picum Leufo, em Buenos Aires, na Argentina, alguns dos trabalhos. É um currículo de respeito, isso aqui te capacitou muito, né? É verdade, me deu assim um suporte muito grande, né, para que pudesse... hoje ter assim uma certa facilidade na gestão dos meus negócios, não só negócio particular, como agora como vereador também, né? Me dá assim uma certa facilidade em conduzir as coisas, né? Isso é importante. Olha, nós estamos falando aqui com o Roberto Pazotto, empresário, ele também é vereador. Queria agradecer ao Rui, né? O Rui Soares está lá em Lucélia ouvindo e assistindo o empresário e vereador Roberto Pazotto, categoria, assim falava seu saudoso pai, né? Verdade. Pois é. E nós vamos dar nossa primeira parada. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre as origens, né? O Pazotto é de família que é pioneira aqui em Oswaldo Cruz. E aí nós vamos entrar aqui na parte profissional dele aqui em Oswaldo Cruz, na área de produtor de vídeo. E vamos falar de política também, já que o Roberto hoje é vereador da Câmara Municipal
Municipal aqui de Oswaldo Cruz. A gente volta já já. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Mico Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete e Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, bolos caseiros da Lu Betiol, Laço de Fita, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, fique bem informado com notícias 10 no Promorá, ocenews.com.br. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado. Agora são 12 horas e 31 minutos, estamos ao vivo na live através da página do Facebook da Rádio Max FM, no programa Aqui Tem Resposta, idealizado aí pela Jane Gomes, da agência Aqui Tem, e também o site de notícias OC News, sempre com bate-papo aqui sobre assuntos envolvendo a história de Oswaldo Cruz, das pessoas, as pessoas que fazem a diferença, que têm uma participação muito importante junto da sociedade. E hoje nós estamos aqui com o empresário José Roberto de Alvarenga Pazotto, o Roberto Pazotto, que hoje é também vereador da Câmara Municipal, né? E nós falamos aí no primeiro bloco sobre as suas qualificações, né? Muito importantes, e seu trabalho, inclusive, fora do país, em áreas envolvendo aí administração, economia, relações do trabalho, realmente uma pessoa bastante capacitada, né? E antes de seguir aqui, dizer que de volta ao Oswaldo Cruz, o Pazotto foi presidente do Conselho Deliberativo da AJA, diretor na CEOC, presidente do Grupo de Escoteiros Auá-Mirim, também no Conselho Comunitário de Segurança, né, 2 mandatos. Foi responsável e um dos líderes aí da primeira auditoria independente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz, né, também parte do conselheiro também da Irmandade da Santa Casa de Oswaldo Cruz e empresário proprietário da Magui Produtora e também aqui da Rádio Max FM, né, fundador e diretor aí da Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Oswaldo Cruz, que tem aqui a concessão da Rádio Max FM. E vereador da Câmara Municipal, né, nesse mandato que está em vigência de 2017 a 2020. Pazotto, com essa convivência, né, nesses órgãos todos aqui, até a sua própria origem, né? A sua família é uma família pioneira aqui de Oswaldo Cruz e você tem uma ligação de parentesco com o Zé Alvarenga, que, né, é historiador, tanta gente fala, né, de histórias dos primórdios aqui de Oswaldo Cruz, quer dizer, ele que também teve envolvimento na política, a política tá no DNA, não tinha como escapar, né? Eu acho que foi uma consequência. Meu pai também, eu lembro quando eu era bem criança, ele fazia aí campanha política, aí, não lembro que partido que era não, porque naquela época a gente não era muito interessado nisso, eu era muito criança. Mas meu pai também foi bastante ativo aqui, não participou de nenhuma atividade política aí como vereador ou coisa que valha, mas o meu tio José Alvarenga, né, irmão da minha mãe,
ele sempre foi muito ativo na política de Oswaldo Cruz, conselheiro de candidatos a prefeito, e foi secretário da prefeitura aí praticamente desde o início da cidade, né? Então ele deu esse respaldo aí, e eu acabei me envolvendo aí com a política aí, assim, foi mais ou menos aí com convite aí de um grupo de pessoas, tá? Não, eu acredito que você começou mesmo se tornando um cara ativo nas redes sociais, né? Eu lembro que tudo começou aí quando o Facebook começou a ficar mais acessível e as pessoas questionavam isso, aquilo, e aí, né, até pelas suas especificações e por todas as qualificações, tinha hora que era impossível não opinar a respeito dos assuntos, né? E você começou a se tornar mais ativo nessa área, né? Fazer mais contato, utilizando as redes sociais. Aí foi o começo de tudo. Realmente, porque dado a minha formação profissional, muita gente às vezes confunde que eu só fiz fotografia e filme durante minha vida. Não. Era hobby, né, quando eu trabalhava como administrador de empresa, das empresas que eu trabalhei em obras, eu tinha como hobby, e isso até quando eu fiz o concurso para entrar na CBPO, o pessoal que estava me entrevistando acrescentou, que falou: pô, que bom que você tem um conhecimento, você já fez cursos na área de cinema e fotografia, porque isso é um ponto a mais. Eu até estava preocupado de ter colocado no meu currículo que eu tinha curso de fotografia e de cinema, e era justamente ao contrário, porque como gerente administrativo, eu tive por diversas vezes contratar empresas para fazer documentários, para fazer prestação de conta para as empresas que a gente era contratado e tal. Então, eu comecei a ter essa participação maior na administração municipal em função de trabalhos aí, de eu ter participado da Associação Comercial, da AJA. Propus uma auditoria na Santa Casa, que foi em função de quando o Ministério Público fez o termo de ajustamento de conduta, né, e precisava dar uma reestruturada, e eu me propus aí com mais 2 amigos a fazer uma auditoria independente, né, voluntária. Nós não cobramos nada, nós não recebemos nada. E eu acho que algumas ações que estão sendo feitas hoje na Santa Casa e que passaram a fazer a partir da nossa auditoria foram com base em orientações que nós demos aí, foi encaminhado ao Ministério Público, à Prefeitura e tal. Não desmerecendo o trabalho, lógico, não tem nada a ver com o trabalho que o Emerson vem desenvolvendo, que foi muito, a partir daí, muito gratificante, né? Mas a auditoria foi assim um divisor de águas, né? Foi uma época que mudou a diretoria da Irmandade, né? E tomou um outro rumo. Mas, dada a minha formação, então eu me interessava muito, mesmo não sendo vereador e não estava preocupado nessa época em participar ativamente da vida pública aí, né, como político, como diz. Eu não gosto muito do termo de político, né, porque eu acho que as pessoas que fazem parte de Câmara Municipal, de Prefeitura, Prefeito, Vice-Prefeito, são políticos, mas de uma forma de interpretação diferente, né? Porque fala político, você já lembra em partido político, né? E eu sou meio avesso aí a essas coisas assim, porque eu não vejo muita ideologia nos partidos políticos, né? Hoje um partido faz uma coligação com outro aqui, numa outra cidade, eles são inimigos, então não tem uma ideologia correta, né? E eu comecei a participar aí mais diretamente, sem ser vereador, da administração pública, fazendo sugestões, né, participando desses trabalhos voluntários, e chegou um ponto que eu concordei aí com um grupo de amigos que eles achavam que precisaria começar a ver uma outra visão da parte de gestão pública, né? E é justamente isso que eu estou aí pretendendo começar aí, dar o meu pontapé.
Uma das coisas difíceis seria esse equilíbrio entre o comportamento baseado nas questões técnicas e as questões políticas, que às vezes são mais flexíveis. Existe um choque aí, existe um conflito, não sei se de interesses ou se de posições, né? É difícil ser um vereador que tenta alicerçar as suas bases, o seu trabalho em questões técnicas. Isso choca um pouco com a política? Isso choca um pouco porque é aquilo que eu comentei, né? Política tem duas formas de você ver a política, né? Política como forma de vida, tal, e política que é a política partidária, né? Que você não pode fazer isso porque o partido não quer, ou você não pode fazer aquilo porque não é da ideologia do partido e tal. E hoje a gente vê aí no grupo de vereadores, não só de Oswaldo Cruz, como de qualquer, e até no próprio governo estadual, governo federal, né? As pessoas que participam da gestão pública, né, como um todo, tanto do executivo como do legislativo, não tem um embasamento técnico de gestão. Para você ver hoje, a Prefeitura de Oswaldo Cruz tem um orçamento de 85 milhões de reais, que às vezes entrega na mão de uma pessoa que não tem conhecimento técnico para gerenciar 85 milhões de reais, né? E 85 milhões de reais, eu acredito que aqui em Oswaldo Cruz não tenha uma empresa que fature aí, com exceção aí dessas 2, 3 grandes empresas, que pode até faturar mais do que 85 milhões de reais. Mas 85 milhões de reais é um valor significativo, né? Se eu ganhasse 85 milhões de reais e fosse procurar alguém para administrar esse dinheiro para mim, eu teria que pegar uma pessoa que tem embasamento técnico para fazer isso. Porque se você não aplicar bem esse dinheiro aí, ele acaba diluindo, né? E desaparece, né? A gente vê hoje que o Oswaldo Cruz aí está carente em todas as áreas, né? E isso já vem de longo tempo, não é de agora, né? O que é que a gestão pública, tanto legislativo e executivo, querem? Eles querem se reelegerem ou colocarem alguém no lugar. E para fazer isso aí, o que acontece? Ele só tem que agradar, né? Ele não tem que gerenciar aquele valor lá. Se eu tenho aí, por exemplo, uma loja de tecido, eu vou procurar alguém que entenda de tecido para cuidar, ser o gerente da minha loja. Se eu tenho a minha empresa de filmagem, eu tenho que contratar alguém que entenda de filmagem, né? Agora, às vezes a gente vê aí secretários, né, porque é campanha, compromisso de campanha, né? Não, eu vou votar naquele vereador porque ele me ajudou lá, não sei com o quê. Então, Ou então eu vou fazer uma composição, o meu partido com o partido A e mais o partido B, mas se a nossa coligação vencer, eu tenho o compromisso de colocar alguém do B e do partido C em algum cargo comissionado que deveria ser ocupado por alguém que fosse tecnicamente preparado para gerir. A gente falou disso com o Emerson aqui. É mais ou menos isso? Isso é muito claro no governo federal, né? Você vê assim, não, a vaga de tal entidade é do PMDB, né? A vaga, não sei de quem lá, é do PSL. Mas não, vem cá, não é assim, né? A vaga tem que ser para quem tem qualificação, não importa o partido que é, né? Mas na política é bastante interessante porque depois da eleição, o candidato eleito falou, bom, acabou partido. Muito pelo contrário, né? Aí é que começa. Outra coisa. Aí é que começa a divisão de partido, né? Politicamente falando, né? Quando você... Só vou complementar aqui com você que eu já tive algumas vezes em Brasília, né? Para buscar recursos. E a primeira coisa que o deputado federal lá que a gente vai visitar, ele abre o computadorzinho dele lá e olha lá e fala, mas Oswaldo Cruz eu só tive 30 votos, eu não vou dar dinheiro para o Oswaldo Cruz. Então, ele não está preocupado se o Oswaldo Cruz a saúde está ruim e precisa de dinheiro, ele não está preocupado se a segurança está ruim e precisa investir, se não tem obra, se não tem isso aqui. Não, ele está preocupado é que ele não teve voto. Eu tive só 30 votos lá, então é uma visão diferente. Os critérios ele não fala assim, não, pô, Oswaldo Cruz realmente tem uma Santa Casa que está deficitária. Agora eu sou deputado de todo mundo, não importa quantos votos eu tive lá. Nada, a primeira coisa disso, isso eu convivi lá, né? E aí você sai aborrecido, né? Porque você não vai lá para dar voto, né?
Então aí chega na campanha política para deputado ou para quem quer que seja, olha, eu vou mandar uma verba para você de campanha, tudo legalizado, com recibo, tudo direitinho, você vai ter 30 mil reais aí para você gastar, mas conquistar voto para mim. Aí você não conquista o voto, no outro aí fala, eu não vou dar mais dinheiro, não tem mais nada disso, né? Não vou gastar nada com você porque eu não tive voto, pô, né? Mas e o resto? Ou seja, a seara onde se discute todo o procedimento é muito diferente da que deveria, né? Porque quando alguém é eleito é porque ele recebe um poder delegado pelo voto do povo para representá-los, né? Justamente. E aí pulverizado no país inteiro. Se você é um deputado federal, não importa se você teve 30 aqui ou 20 lá. Agora a relação é voto e quanto custou, né? Então fica um negócio meio estranho, né? E é o que se diz, e é uma verdade, e é aceito, né? Cada região tem o seu grupo de deputados e aí aquele deputado te ajuda ali, porque ali ele tem bastante votos. Mas aí cai no negócio do, bom, eu não sou do PL, então eu não vou dar dinheiro para você, né? O dinheiro, na verdade, não é para você, né? É o dinheiro do povo sendo aplicado no que o povo precisa, ele né? só vai, ele está com uma verba lá para ele distribuir, né? É o caso do gestor público do município, né? Ele não está lá para atender o fulano que é partidário dele ou que ajudou ele na eleição. Depois da eleição é todo mundo. Claro, ele está lá, não, eu tenho que, eu preciso tapar aquele buraco. Não importa quem pediu para tapar o buraco, precisa tapar o buraco, né? Com relação a questões políticas, Pazotto, a partir do momento que você começou a se interessar, volta lá naquele tempo que você começou a ser mais ativo nas redes sociais, isso chegou a te levar ao cargo de vereador, né? Alguma coisa te surpreendeu? O que mais te surpreendeu que você esperava encontrar, não encontrou, né? Como é que foi essa sua chegada nesse meio político, onde de tudo acontece, né? Não foi só na chegada, não. Continua sendo decepcionante, né? Porque as coisas não são definidas muito assim, de forma a atender às necessidades da população. Então, essa é a grande dificuldade. No início da minha participação na Câmara, eu tive decepções muito grandes, né? Eu fazia requerimentos para alguns setores ou para a própria prefeitura, e os requerimentos eram requerimentos assim com base técnica, com base com fundamento e tal, e a Câmara simplesmente rejeitava, né? E eu achava aquilo um absurdo, porque ele passava pela aprovação da Câmara um requerimento lá que não tinha nada a ver, e o meu, que era mais técnico, em razão de orçamento, prestação de contas de despesa, ou uma vez eu lembro que eu pedi um organograma de uma secretaria, teve vereador que falou, mas para que você quer organograma? O que você vai fazer com isso? Quer dizer, é absurdo, né? Então, e hoje continua desse jeito, né? É difícil cumprir as atribuições do vereador, que é fiscalizar, acompanhar, às vezes cobrar? Se você for exercer a tua função de vereador, é complicado. Muito complicado. E porque há choques, né? Eu tenho um conhecimento grande em administração de empresa, em ver números, né? Acessar o portal da transparência e ver onde que foi gasto o dinheiro. Aí você começa a ferir suscetibilidades, né? Tem pessoas que não querem que você mexa ali, né? Que você não vê ali, né? Isso aí não precisa, isso aí não é assim. Então, eu estou muito aí, assim, próximo aos relatórios do Tribunal de Contas, né, dos apontamentos que são feitos, se realmente estão sendo atendidos, né, e essa é a função do vereador, né. Aí você chega lá na Câmara, um vereador entra com 30 indicações: consertar cerca, tapar buraco, trocar torneira, carpir quintal. Eu acho que é desgastante isso, né, porque lógico, tem que fazer indicação, porque ele está saindo na rua, ele está indo lá ver e tal. Mas isso a administração municipal está vendo, eles têm fiscais, tem o departamento de obra, de serviços, né?
E aí quando você começa a questionar as contratações, começa a questionar a licitação pública, né? Aí começa a incomodar, né? Eu tenho feito muito pouca indicação, porque eu acho que isso aí, o próprio gestor público está aí na rua e ele tem pessoas capacitadas para ver isso daí, né? A minha maior preocupação realmente tem sido dinheiro, porque se você administra bem o dinheiro, você não vai ter problema em nada. É o que a gente faz em casa, né? Se você não administrar teu dinheiro, você não vai conseguir fazer nada, né? Então tá tudo em razão ali do orçamento, receita, despesa, onde que foi, por que foi, né? Então eu acho que o foco é esse, seguir a cartilha do regimento interno e da lei orgânica do município, né? A atribuição do vereador é essa e pronto. No próximo bloco a gente vai falar, né? Você já pode ir pensando aí, né? Se o Pazotto ele se posiciona como um vereador de oposição, se é moderado. Vamos falar também da composição para a eleição da atual presidência da Câmara, e não vai ter jeito de escapar desse episódio, que inclusive foi protocolado um pedido de cassação que foi votado e recusado recentemente aí na última sessão aqui da Câmara de Vereadores de Oswaldo Cruz. O Pazotto vai ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Já já a gente volta aqui no Aqui Tem Resposta. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uaça Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, bolos caseiros da Lu Betiol, Laço de Fita, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Gomes, da agência Aqui Tem, do site de notícias OC News, em parceria com a Rádio Max FM, que além de transmitir ao vivo, né, na live através da sua página do Facebook, também faz transmissão simultânea, né, através do rádio. E hoje nós estamos aqui com o vereador Roberto Pazotto, né, começamos com o nosso amigo, empresário, estamos falando já com o vereador Roberto Pazotto, que recebe algumas menções aqui, né? Recebeu menções aqui da Valdineia Rosado. Nessa aqui eu não vou ler não, essa eu vou deixar só para você ler, viu? Também o vereador Valdemir Anselmo, né, grande vereador Pazotto, meu amigo, é uma honra estar ao seu lado na Câmara Municipal. E falando das qualificações, ele disse que ele mesmo achava que o Pazotto era servente de pedreiro na CBPO, né? O Pazotto tinha que ser administrador na prefeitura, técnico no que faz, né? Tá aqui
o Anselmo. Aliás, vamos começar falando do Anselmo, né? Você e o Anselmo já há algum tempo vem questionando algumas coisas aí junto à administração e tem conseguido algumas vitórias aí com o apoio do Ministério Público. Uma delas é a retirada dos obstáculos que aconteceu aí já nessa semana, ô Pazuello. O Valdemir... Já tiraram lá, não? Eu não passei lá para ver se foi completamente retirado, mas já está fazendo as adequações que nós propusemos, né? Eu, assim, já conheço o Anselmo muito antes da política, então nós não ficamos amigos aí agora, né? Nós somos amigos já há muitos anos. A gente já trabalhou junto aí em casamento, aniversário e tal. O Anselmo é um batalhador aí, né? E ele tem, assim, o mesmo perfil meu, né? De querer as coisas certas, né? Respostas adequadas, né? O cumprimento daquilo que precisa ser feito. Então, é um grande parceiro que eu tenho lá. Na Câmara, né? A gente tem feito assim vários trabalhos juntos. Essa questão dos obstáculos aí é uma, né? Nós já fizemos várias, mas que foi ficando cansativo assim, né? De estar pedindo e não ser atendido, e era uma reivindicação de um grupo de caminhoneiros, era reivindicação da população, era caso de muito acidente, quebra de caminhões. Então, eu vejo aí que não haveria necessidade do envolvimento de Ministério Público, porque acaba sendo desgastante para a gente também, né? Tem que tomar ações desse jeito, desse tipo, né? Mas não houve outra forma de que nós fôssemos ouvidos a não ser através desse meio. E se houver necessidade, o que vai fazer? É um direito que a gente tem, né? A lei nos permite isso, né? Então, mas a gente sente, né, chegar ao ponto de envolver o Ministério Público, né? Eles têm, assim, assuntos muito mais importantes, muito mais urgentes para resolver do que a retirada de um obstáculo da rua ou a colocação de um obstáculo numa rua, que é uma questão, às vezes, até só de bom senso, né? Tem um ditado assim, né? É tão importante o bom senso que devia estar na lei, né? A gente atende não é o que é preciso, ou quem pede, né? Mas olha, então... a gente fechou o bloco falando sobre seu posicionamento na Câmara, né? Você se qualifica como um cara moderado, muitos te qualificam como oposição por conta de alguns embates que você tem tido aí, sempre com questões técnicas envolvendo a relação sua como legislador com o executivo. Como é que você se posiciona, em especial, né, nessa questão, inclusive, do bloco que vocês montaram para a eleição do presidente da Câmara atual? É uma questão assim de oposição, é um termo que eu não sou adepto a ele, né? Porque eu não sou contra nada, né? Eu não sou oposição a nada. Eu sou a favor daquilo que é certo e aquilo que favorece a população. Não vou nem falar em eleitores, porque eu nem sei quem votou em mim ou quem não votou. Eu fui eleito para atender a população. Lógico que às vezes a gente, em algumas ações, pode até desgostar alguém, né? Mas eu tive um diretor que falou uma vez numa reunião nossa assim, falou assim, eu gostaria que implantasse pena de morte no Brasil. Aí um dos engenheiros que estava lá na reunião falou, mas como, doutor, o senhor vai implantar pena de morte? Ele falou, pode implantar, eu não vou fazer nada para ser enforcado, para ser morto, então, para mim, pode fazer lei do que for aí, que não tem problema nenhum. Então, esse termo oposição é meio chocante, né? Quando fala oposição, fala, você é contra. Não, eu não sou contra, né? Eu tenho, graças a Deus, um conhecimento técnico bom, né? Em administração de empresa. Estou há vários anos aí empenhado em administração pública, principalmente acompanhando aí atos políticos, até na minha função, né, de fazer filmagens aí de campanha política, de fazer filmagens de atos públicos, inauguração, fazer
filmes de acompanhamento de obra, né? Prefeito empreendedor e tal. Então, eu aprendi que as coisas têm que serem feitas de uma forma correta, né? Até falo que o gestor público faz a obra no período dele, o outro que vem não importa. E a gente tem aí para assistir aí um conjunto de piscina abandonado, a UPA abandonada, o memorial abandonado, né? Então, mas isso aí não é responsabilidade minha. Não, é responsabilidade da população, pô, né? Então, eu não sou oposição, eu tenho um conhecimento técnico, né, e vou manter as minhas convicções aí sempre que for necessário. Não sou oposição, eu não sou contra nada. Nós fizemos realmente um grupo na eleição do presidente da Câmara para o segundo biênio, mas foi um grupo assim, sem ferir ninguém, sem nada, né? Eu fui bastante claro que o meu voto seria técnico, né? E não seria, eu não iria votar num candidato porque é meu amigo, ou porque ele é mais bonito, ou porque ele é mais gordo, ou porque isso não. Eu fui muito claro nas reuniões que eu participei que o meu voto seria pela característica técnica. As minhas convicções pessoais, técnicas e tal, eu não as mudaria, e não mudei. A minha, se for para ser contra algum projeto que o grupo fez aquilo, eu sou contra, né? Se não atender os princípios que está sendo proposto. Olha, você sempre se posicionou de forma clara, né? Em vários momentos aí, a gente acompanhou, nós trabalhávamos aqui durante boa parte desse mandato que vem, né, em curso até aqui. E foram várias situações, né? E sempre de forma técnica, as contestações que foram feitas. Agora, é inegável também que esses posicionamentos, né, feitos tecnicamente, né, de forma técnica, acabou gerando alguns conflitos aí, que acabou levando aí a alguns episódios em que te envolveu, inclusive esse de agressão, que acabou virando um protocolo de pedido de cassação por quebra de decoro do prefeito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse episódio aí e deixasse bem mais claro o que aconteceu, como é que isso está sendo conduzido. Se você tem a justiça está cuidando disso, né? Na Câmara a gente sabe o que aconteceu, né? Os vereadores foram contrários, né? Esse pedido de cassação protocolado por você. Queria que você explicasse mais um pouquinho sobre esse episódio desagradável, né? Como você disse, bastante desagradável, desgastante, considerando ainda a minha formação profissional, a minha idade, tenho 75 anos de idade, eu não sou uma pessoa que fica aí de brincadeira, né? E chegar uma pessoa, entrar no meu estabelecimento e me agredir fisicamente e depois dizer que não agrediu, eu acho que é muito baixo, né? Eu acho que não é para isso. Eu tenho a minha família inteira, eu tenho minha vida aí, não só no Brasil como no exterior, nunca tive uma passagem pela polícia, né? Eu nunca fiz nada, então eu não tenho motivo nenhum para mentir, né? Então, eu não teria outra conduta a não ser abrir inquérito policial, né? Tá correndo aí pela justiça. Fui agredido assim covardemente, né? E falo isso olhando na cara de quem quiser. E fiz uma proposta na Câmara para cassação de mandato, baseado nesses fatos, né? Que não só nesses fatos, mas o que culminou nessa agressão foi justamente eu cumprir com o meu dever de fiscalizar os atos públicos, né? Isso é o dever de qualquer vereador. Agora, o vereador não pode abaixar a cabeça porque alguém chega e fala, não, você não pode fazer isso, não pode. Não, eu tenho que seguir aquilo que está determinado pela Constituição Federal, pelo regimento interno da Câmara, pela lei orgânica do município, e eu nunca deixei de fazer isso e não vou deixar de fazer isso. O Tribunal de Contas apresenta anualmente as contas do exercício.
né? E nesse caso específico nós estávamos analisando as contas de apresentado de 2017 e tem os apontamentos das irregularidades que o Tribunal de Contas apresenta. E eu simplesmente, no meu dever de não só de vereador, mas também como de cidadão, né, de acompanhar a conta pública, e eu fui averiguar e em companhia, não fiz ato nenhum agressivo com ninguém, não entrei em secretaria, em lugar nenhum, sem autorização, né? E culminou nesse ato aí, né, de agressão. Agora, o que aborrece também, né, é que os 8 vereadores nem acataram o meu pedido. Eu acho que isso aí foi pior ainda, né? Porque era motivo até de uma representação contra a minha pessoa se eu estivesse mentindo, né? Como foi dito lá por alguns vereadores lá, que mas ninguém sabe se aconteceu ou não aconteceu. Então era momento de chamar as duas partes lá na Câmara, né? E olho no olho, né? De frente a frente, levantar a verdade. Agora, ficou muito decepcionante os vereadores nem aceitarem o meu pedido de cassação, né? Porque não era para cassar prefeito, não era para cassar ninguém, era de aceitar ou não esse pedido. Então, eu saí vantajoso, eu saí vitorioso dessa questão, dessa agressão, porque os vereadores não deram o direito de chamar as pessoas envolvidas para depor. Então, para mim, foi tudo encobertado, né? Porque o mais correto seria a Câmara, os vereadores, né? E aí lá e passar isso aí a limpo, mas eles não tiveram coragem nem de fazer isso. Então, para mim, eu vi como vitória esse pedido meu e essa não aceitação pelos vereadores. Teve vereador lá que falou coisas absurdas. Vamos esperar o Ministério Público dar o parecer. O Ministério Público vai demorar 5 anos, 10 anos, sei lá, porque hoje você sabe, entra com recurso, aí entra com não sei o que e tal, e vai para depois ver o que vai resolver. Agora, tem que conscientizar que são duas situações completamente diferentes. Um é o processo criminal que corre pelo fórum, e o outro é o político-administrativo de estar impedindo o vereador de exercer a sua função, né? Então, não tem nada a ver um processo com o outro. O processo de cassação é político-administrativo. É por uma ação que não atende ao regimento interno, não atende a lei orgânica e tal. E o outro é o processo criminal, que não tem nada a ver uma coisa com o outro, né? Pois é, são os ossos do ofício, mas isso, para finalizar, já que nós estamos no finalzinho, isso te encoraja a continuar, você continua acreditando aí nos seus ideais de que tecnicamente pode ser feito melhor, de que uma gestão mais bem feita pode obter melhores resultados, menos política e mais técnica para um resultado melhor? Sim, com certeza, Caco. Olha, eu acho que as próximas eleições, não só no município, como também no estado, no Brasil, os eleitores não devem mais olhar favorecimento pessoal. Por quê? Porque o gestor público está lá para atender para todos, a população, né? Então, e hoje, cada vez mais, nós precisamos, na administração pública como um todo, não é só no município, no estado e no governo federal, de pessoas técnicas nas áreas, né? Nenhuma empresa aí aqui de Oswaldo Cruz vai colocar num departamento lá uma pessoa que não é capacitada para aquilo, né? Então, eu acho que tem que deixar de lado os favorecimentos pessoais, né? E cobrar depois aquilo que realmente se espera de um gestor público, né? Porque se você votar em favorecimento pessoal, você pode às vezes até estar te beneficiando, mas você está prejudicando
o resto da população, né? Então, eu acho que tem que ter uma conscientização aí de realmente começar a pensar em quem realmente faz diferença na gestão pública. Lembrar que nós temos que administrar 85 milhões de reais, não é pouco dinheiro. E esse dinheiro tem que ser aplicado a contento de toda a população. Esse Roberto Pazotto, vereador, empresário, que a gente recebeu hoje aqui, nós agradecemos aí por nos atender e pela coragem, né, de vir aí para a Câmara e colocar os seus posicionamentos. Isso é necessário para quem realmente tem bons propósitos. Obrigado por nos atender, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Caco, obrigado, Ed, obrigado a Jane aí por ter idealizado esse programa aí, que eu acho que faz diferença aqui na comunidade Oswaldo Cruzense e que vocês tenham aí bastante sucesso. Muito obrigado a vocês todos aí que participaram aí, ouvindo e vendo aí o que eu tinha a transmitir para vocês. E volto a reafirmar que as minhas convicções eu não mudo, né? E eu continuarei o meu trabalho honesto, sincero, em defesa de toda a população de Oswaldo Cruz. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pazotto. Muito obrigado a Jane Gomes também. Muito obrigado mais uma vez aí à agência Actem, ao site de notícias OC News, essa parceria com a Rádio Max, ao Ed, né? Também aí a transmissão ao vivo pela live através da página do Facebook aqui da Max e também transmissão simultânea pelo rádio. Aqui tem resposta deste sábado, fica por aqui. A gente ouviu Roberto Pazotto, vereador e empresário aqui da cidade de Oswaldo Cruz. Sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um convidado. Bom fim de semana, a gente se fala. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares. Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, Bolos Caseiros da Lu Betiol, Laço de Fita, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Sintonize o seu rádio. Essa é a ZY.